Estamos aqui nessa tarefa de falar sobre o Cristo Consolador e o Consolador Prometido, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, né, na obra de Allan Kardec, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa noite nós vamos tratar desse assunto, né, do Cristo Consolador e o Consolador Prometido. Lembrando, só um minutinho. Que amanhã Allan Kardec completará 151 anos da sua desencarnação, do seu processo de desencarnação, e a importância de Allan Kardec para a doutrina espírita. Então, ele trabalhou, a primeira obra foi o Livro dos Espíritos, que foi agora também aniversário, dia 18 de abril de 1857, a primeira edição, cerca de 500 perguntas, depois teve outras edições chegando até 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo também, que faz aniversário no mês de abril, né? Que foi editada a sua primeira edição em abril de 1864. Então vamos lá. Essa palestra estava prevista para ocorrer no Centro Espírita Mensageiros da Luz, lá em São José, em Forquilinhas, e a Ivana pediu para mim fazer essa gravação, nessa tentativa de a gente continuar a divulgação da doutrina espírita através dessas plataformas de multimídia, né, da internet, para estarmos, de certa forma, presentes e conversando com as pessoas e divulgando a doutrina espírita. Então vamos lá, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. Então vamos lá, o Cristo Consolador. Então esse é o tema que Allan Kardec coloca no capítulo 6, foi muito bem, e ele traz o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde, de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Então Jesus traz justamente essa questão que o jugo, né, para ele, o jugo é o auxílio concedido por Jesus para esse caminho, para a gente chegar até o caminho da nossa liberdade e da nossa felicidade. No texto de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, então, todos esses sofrimentos, as misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, eles encontram consolação na fé de uma vida futura. Principalmente nesse momento em que encontra a Terra, nesse momento de flagelo, nessa questão da pandemia, do vírus, coronavírus, né? Esse novo coronavírus, essa doença, a Covid-2019, né? Covid-19, e para a gente poder entender que não há pessoas doentes, não há uma doença, né? Há pessoas doentes nesse momento. E que esses doentes contraíram algumas dívidas no passado, em outras vidas, ou até mesmo nessa vida, e que agora estão resgatando, né? Passando por todo esse processo de sofrimento que é essa pandemia. Então, você tem que estar isolado socialmente nas suas casas, e até certo ponto esse vírus faz com que a gente valorize mais o nosso lar, a nossa família, e possa crescer com isso, com essa dificuldade que está fazendo, né? Mesmo o adoecimento faz com que a gente cresça. Então, até mesmo Jesus, né, já trazia uma história nas conversas que tinha na casa de Pedro, ensinava à noite, né? Falava para os seus apóstolos, principalmente uma história com Raquel, onde que ela pergunta por que Deus já não cria o homem, né, sem defeito nenhum, como se fosse um anjo. E aí Jesus fala para Raquel e para os apóstolos, olha, mas é igual aquele animal que não
caminha direito, né, na estrada, e existe um agulhão para pôr ele no caminho correto. E mesmo assim, os apóstolos Raquel não deram muita bola, e aí não entenderam esse ensinamento de Jesus, e Jesus, né, sabedor disso, como um espírito de luz, né, o governante da terra, chegava no mundo material, ele explica do seguinte sentido, que existia uma outra história, onde uma criança chegou à terra e Deus disse para um anjo cuidar daquela criança. E aquele anjo começou a adular, a facilitar as coisas para aquela criança. Então, o anjo não deixava ela cair, né, a hora que começou a caminhar, então ele dava um jeito para ela não se machucar. O anjo ajudou na hora de aprender as letras, de aprender as primeiras contas de matemática. Então, o anjo facilitou toda a sua vida dentro da escola, no seu dia a dia, afastando os obsessores que se aproximavam daquela criança. E até que chegou, né, na sua adolescência também, facilitou todas as suas vidas, a sua vida. E até chegar que um dia começou na vida já adulta, né, começou a trabalhar e ficou contrariado numa questão do trabalho. E aí se indignou e blasfemou a Deus. Né? E aí Deus automaticamente disse que o anjo abandonar aquele ser, que ele se virasse sozinho, e aí teve todas as dificuldades que não teve para dar valor o que não teve no passado. Né? Então, quando se tem tudo, e é tudo a vida é muito fácil, você não dá valor para as suas coisas, para as coisas mais pequenas. Né? Então, a pessoa, quando passa por dificuldades na vida, ela valoriza. Até mesmo entender, às vezes passar fome para uma pessoa, ela entender o valor que é uma boa alimentação. Né? E são esses momentos que a humanidade passa, né? Às vezes só valoriza a saúde quando a gente passa por esses momentos onde aparece, né, essa questão do vírus. Né? Então, como era melhor a nossa vida, né, antes, né? Poderíamos sair abraçando os amigos, né, rever todo mundo, né? Abraçando os familiares, abraçando nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, mas nesse momento a gente tem um certo isolamento justamente para valorizar todas essas questões afetivas que parecem pequenas no nosso dia a dia, mas que a gente começa a valorizar a importância desses momentos, de abraçar, né, de beijar. Né. Então, o capítulo 6º, Allan Kardec traz justamente esse Cristo Consolador, que traz também um Deus amoroso, né? Um Deus misericordioso. Então é diferente do que os próprios judeus desejavam, né? Que os judeus pensavam num Deus vingativo, né? Que poderia libertar eles do jugo, né? Da invasão que eles tiveram pelos romanos, né, que estavam dominando a Judéia. Então eles queriam que viesse o enviado, o Messias, né, o verdadeiro Messias, que fosse esse filho de Deus, esse rei dos judeus, mas através da espada, né, dominando os romanos. Né. Eles não entenderam, até mesmo os próprios apóstolos. Né. Judas não entendeu, achava que Jesus ia ser um grande líder de um grande exército. Né. Então por isso que ele entregou Jesus para os soldados do Sinédrio, justamente para pensar que ia ter uma grande revolta, porque ele ia ser condenado pelos romanos, ou aí todo mundo ia pegar em armas para derrubar os romanos que estavam dominando naquela região. E justamente foi o contrário. Né? Tudo estava programado, 99,9%, e Jesus veio para demonstrar que o Filho de Deus ele veio ensinar o amor. Né? Então, mostrar que esse Deus é amoroso, esse nosso Pai Celestial, né, essa inteligência suprema, ele é misericordioso. Então, por mais que a gente erre, né, acumule muitos nossos vícios através do egoísmo, do orgulho, então nós temos essa chance através da justiça divina e nós concordamos nessa reencarnação, né, nesse projeto reencarnatório, a gente assina lá embaixo que a gente concorda com tudo, né? Então é uma espécie de um contrato encarnatório, né, para passar por tudo isso. E se estamos passando por todo esse processo, né, de flagelo, de mortes, de doença no mundo, é porque a gente já sabia. Né?
gente esquece, né? Porque essa falta de memória é importante até mesmo para a gente poder suportar, né, as nossas dores, mas a gente tem que entender que tudo que se passa, né, tem uma razão e tem um objetivo dos resgates de nossos erros do passado, ou nessa reencarnação ou nas outras, né? E que não são poucos, tanto os erros como as reencarnações que já passamos nesse planeta e em outros também. Então, vamos continuar conversando. Conversamos sobre o jugo leve, né, que é essa ajuda do Cristo Consolador, né, para indicar o caminho através mesmo do Evangelho. Esse jugo é leve e o fardo também é leve. E nesse mesmo capítulo, Allan Kardec coloca o Consolador prometido. E aí o Evangelho de João Evangelista, aquele que não abandonou Jesus, né, foi até o final, né, no Calvário, ele junto com Maria, e naquele momento de dor e sofrimento, né, Jesus pede, né, que João fique com Maria, que Maria seja sua mãe. E ele concorda com Jesus, né, e Maria vai até o final na ilha de Patmos com João, né, um evangelista que era muito jovem e foi o único dos apóstolos que teve, né, no Gólgota, no morro do Gólgota, naquele sofrimento do Calvário até o final. E foi muito importante essa figura de João, porque ele ajudou com que convencesse José de Arimateia e Nicodemos que fossem conversar com Pilatos para que o corpo de Jesus fosse retirado, né, da cruz, né? E para os romanos a crucificação, os corpos ficavam apodrecendo, sendo devorados por abutres, por corvos, né, por animais, na cruz, né, até para demonstrar que aquela pessoa era um condenado e era um criminoso. Mas como nesse caso Pilatos ficou muito na dúvida e não concordava que Jesus era um criminoso, ele assinou um documento e entregou então o corpo de Jesus para José de Arimateia, né, e Nicodemos, que tinham negócios, né, dois comerciantes importantes em Jerusalém, tinham relações econômicas com o Império Romano e conheciam Pilatos. Então Pilatos concedeu, né, e o Sinédrio, os fariseus ficaram revoltados, né, com isso, né, porque eles foram lá e retiraram o corpo e sepultaram, né, a sepultura da família de José de Arimateia, né. E por causa disso, José de Arimateia ficou preso 13 anos, né, porque ele se indispôs, né, com essa espécie de os fariseus, uma espécie de senadores, né, do povo hebreu, né. Então Caifás condenou, né, José de Arimateia, assim como condenou Jesus, né, e eles só entenderam a importância de Jesus com a sua morte. Então, tanto Nicodemos encontrava Jesus só à noite, José de Arimateia também, porque eles tinham vergonha, né, que os fariseus descobrissem que eles seguiam Jesus, né, que seguiam os ensinamentos de Jesus, mas só foram ver a importância o nascimento de Jesus nos seus corações só ocorreu com a morte de Jesus do mundo físico, né? A morte não existe, né? Então, mas aquele momento de dor, né, e sofrimento fez com que caísse a ficha, né? Seria esse termo mais usual, né, da juventude hoje, para que José de Arimateia e Nicodemos entendessem a importância e entendessem que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, Jesus promete o Consolador prometido justamente também na Santa Ceia, né? Ele conversa com seus apóstolos e João relata isso no seu Evangelho. E escreve da seguinte forma: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós,
conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Então, Jesus, nessa noite da ceia, né, a última ceia, ele promete o Consolador prometido e que ia demorar algum tempo. Não ia ser imediatamente que ia aparecer esse Consolador prometido através do Espírito de verdade. Então, a própria humanidade precisava passar por todo o processo de maturidade, né, até chegar, né, no século XVIII através de Allan Kardec, né, e do mundo espiritual trazendo o Consolador prometido através do Espírito de verdade. Então, isso nós estamos falando então já o Livro dos Espíritos, então chega no 18 de abril de 1857, né? Então esse é o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, essa é a marca. Então, também chega, então, a gente já estava falando, né, do Consolador prometido. Né? Então, é essa questão. Então, o Espírito da Verdade, ele começa a se comunicar através dessas médiuns, né, dos médiuns com a grande moral, e esses espíritos de luz trazem a mensagem de Jesus. Provavelmente algum apóstolo trouxe, né, e usou esse nome de Espírito de Verdade, né, esse codinome, né, para entender que Jesus estava encaminhando essa mensagem para a humanidade. Né, e Jesus no passado já tinha colocado, né, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então, o Espiritismo também vem abrir os olhos, né, e os ouvidos das pessoas para poder entender, né, todos esses mistérios, né, através principalmente de entender que existe um mundo espiritual, que somos seres espirituais, né, que a morte não existe, que há uma comunicabilidade entre os espíritos, né, com o mundo material, que há, através de entender também a reencarnação, para nós poder entender todos esses processos de sofrimento e de dor, né, que passamos. E Jesus também falou: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então, nesse momento, principalmente nesse momento de dor, né, é importante lembrar disso. Né? Então, quem está muito aflito, muito nervoso, quem tem muito medo, né? Não é bom ter tanto medo, porque essa energia do medo faz com que alimente, né, esse outro lado, né, os espíritos do mal se alimentam com isso, né, e faz com que às vezes a gente entra em pânico, em desespero, às vezes até mesmo em depressão, podem ocorrer alguns suicídios, né. Então a gente também tem uma fé raciocinada. Se nós estamos passando por isso, nesse exato momento é que tem um motivo. E se a gente começa a ter muito medo, né, exagerar um pouco em tudo, né, e ficar em pânico, a gente tem que lembrar da oração, né, lembrar do Evangelho de Jesus, né, abrir o Evangelho, ler uma página do Evangelho, pelo menos por 20 minutos no dia, fazer as orações, lembrar dos nossos familiares, dos nossos amigos, até dos nossos adversários, orar por eles para que estejam bem, né, com saúde, que estejam em paz, enfrentando toda essa grande dificuldade que é esse momento dessa pandemia. Então, existe um livro que é Antes que o Galo Cante, né? Então, um bom livro que ele fala de todas essas questões desse momento, né, de Jesus, né, até das três negações de Pedro, né, então justamente das três cantorias do galo, né, então esse livro é bom a gente fazer a leitura, justamente agora que nós estamos um pouco nesse isolamento, né, a gente poder aprender um pouco mais aqueles momentos, né, decisivos, né, de Jesus,
né? Então, o Richard Simonetti, que é o autor, né, um espírita, ele fala sobre essa questão do Consolador Prometido e que a ortodoxia religiosa, né, essas religiões mais ortodoxas, colocam que o Consolador Prometido já ocorreu e foi 40 dias depois da última aparição de Jesus, né, na festa de Pentecostes, onde ocorreu aquele fenômeno de mediunidade, né, de várias línguas que se manifestaram, línguas de fogo, né, então os apóstolos estavam mediunizados e começaram a falar em outras línguas que ninguém entendeu o que estava ocorrendo, né, não tinha uma tradução para aquela. Então vários espíritos se manifestaram naquele momento e essas religiões ortodoxas acham que aquele momento foi o Consolador prometido, né? E Richard Simonetti coloca que é uma ideia equivocada, que não. Então os conhecimentos ainda estavam muito recentes, faziam 40 dias que Jesus teve as suas últimas aparições, né? Apareceu primeiro para Maria de Magdala, né? E mesmo assim os apóstolos não acreditaram, né? Por que ela foi escolhida, né? Porque o preconceito era muito grande com ela, né? E porque era mulher também, o machismo da época, né? Existe até hoje. Então, para Richard Simonetti, então, era muito recente, então essa ideia está equivocada, né? Ele queria dizer que o Espírito de verdade se manifestou naquela festa de Pentecostes e era o Consolador prometido. Então, o Espiritismo, ele realiza o que disse Jesus acerca do Consolador prometido. Conhece das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Justamente nesse momento. Então, é uma questão da filosofia, né? Apesar de Jesus não é um filósofo como aqueles filósofos que passaram na Terra, Jesus é um ser espiritual muito mais evoluído, né? É o mais evoluído que passou por pelo mundo material, né? Então ele é o governador desse planeta, ele chegou a 5 milhões de anos aqui, ele já era um espírito evoluído, né? E fez toda a formação da Terra, né? Então a flora, a fauna, até chegar aos seres humanos há cerca de 250 mil anos atrás. Os primeiros, né, primatas começam a se desenvolver na Terra. Então, é um momento de poder entender, principalmente, a atualidade, né, dessa pandemia. Entender, ter esse conhecimento dessas coisas, não acreditar em fake news, em mentiras, né? Baratas, né? Principalmente através da internet. Ter esse conhecimento, essa razão, né? Para poder entender um pouco a ciência, respeitar a ciência acima de tudo, né? Ter essas duas asas, tanto a nossa fé raciocinada, né? Da nossa religião, como também a ciência, né? Está de mãos dadas, né? Principalmente nesse momento, desse flagelo que é essa pandemia, desse vírus, né? Que assola todo o planeta. Então, então entender por que a gente está passando nesse momento, por que a gente está aqui na Terra e para onde a gente vai, né? Então, uma transição planetária que vamos chegar num mundo de regeneração. Então, Jesus traz o Espiritismo, né, para isso, né? Então, no século XVIII, né? Então, e começa a florescer essa doutrina espírita. Então, os mortos vieram falar para os vivos de como é, na realidade, a nossa vida. Por que a gente está aqui na Terra, por que o nosso sofrimento, a nossa dor, né, que tem um motivo de outras reencarnações, né, de nossos vícios, não só das outras reencarnações, mas nossos vícios dessa atual reencarnação. Então, por isso que a gente está passando por esse momento difícil de crise. É uma crise de saúde pública, é uma crise econômica, né, é uma crise social, né, onde a gente vê justamente essa questão do ter e do ser, ainda mais lá que do filósofo Sócrates, né? Ainda temos muita dificuldade, apesar dos gregos trazerem essa filosofia, né, na questão só que há 2.600 anos atrás e a gente ainda não aprendeu. E por último,
encerrando essa nossa conversa, traz uma frase de Emmanuel que coloca que Jesus é o nosso mestre, né? Jesus é o mestre, Kardec é o professor. Então, Jesus é a porta, de entrada para esse conhecimento. E Kardec é a chave. Então, Allan Kardec teve uma grande tarefa, né? É o nosso codificador da doutrina espírita. Então, ele veio ajudar a nós poder entender todos esses sofrimentos para não entrarmos no desespero. Então, que para finalizar a gente pede nesse momento, né? Entender esse Cristo Consolador, né? Então, buscar esse Cristo Consolador dentro do Evangelho, fazer o Evangelho no lar, né? Orar, rezar pela saúde dos nossos familiares, da nossa vizinhança, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta, né? Nossos irmãos que estão aqui sofrendo nos hospitais, né? E procurar que essa situação não demore muito, né? Sabendo que alguns países demoram 3 meses, então também a gente tem muita calma, muita tranquilidade, né? Sabendo que quem está no leme de toda essa embarcação é Jesus, né? Entender a importância da calma, da tranquilidade, da oração, né? Nesses momentos, lembrando daquela figura do Papa Francisco, né? Sozinho, né? Na Praça São Pedro rezando, né? Para toda a humanidade, né? E ele mesmo se cuidando, né? Então, da mesma forma, nós temos que orar e também se cuidar, né? Ter a nossa saúde, nossa higiene das mãos, né? Lavar as mãos, né? Muito bem lavadas, mas também tem a higiene mental para não entrar em desespero, né? Nessa questão do medo, em pânico e principalmente não entrar em depressão, né? E todo momento que nós tiver uma quedinha aí para entrar no medo, a gente lembrar do Evangelho e da oração, lembrar que a espiritualidade amiga está do nosso lado. Eu agradeço o convite, né? Esse desafio que foi ter essa conversa através da internet. E estamos à disposição da casa, do Centro Espírita Mensageiros da Luz. Eu agradeço a Ivana, obrigado pelo convite. E que todos fiquem em paz, né? Nossos irmãos em Cristo, fiquem em paz e que passaremos por essa tempestade e logo ali, né, estaremos todos nos abraçando e seguindo essa nossa tarefa aqui no mundo material, construindo um grande mundo de regeneração. Muita paz, abraço a todos e a todas.